parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Depois de uma experiência inicial no movimento Aliança de Misericórdia, muitos jovens se sentem chamados a fazer parte dessa família. Como resposta, aqueles que manifestam esse desejo entram para um processo de formação espiritual, humana e missionária em nosso movimento, trilhando um caminho repleto de espiritualidade, desafios e descobertas. E como fruto desse compromisso missionário, existem homens que sentem no coração um chamado autêntico para o sacerdócio. Foi o que aconteceu com 4 jovens que no início de 2023 foram ordenados diáconos e agora, enfim, se tornaram padres para a nossa igreja. No programa de hoje, vamos mostrar essa ordenação sacerdotal que aconteceu na Arquidiocese do Rio de Janeiro e que deixa a Aliança de Misericórdia em festa. Aproveite para entrar em contato conosco através do WhatsApp 11 99 665 5599 e mande o seu pedido de oração para que possamos orar por você e pela sua família. Salve aí o nosso número, envie uma mensagem com o seu nome, a sua cidade e vamos rezar com muita fé pelas suas intenções. Com alegria, a Igreja Católica e o Movimento Aliança de Misericórdia celebraram no dia 11 de novembro de 2023 a ordenação presbiteral dos padres Rafael Costa, Tiago Lafayette, Douglas Francisco e Diego Xavier, pela imposição de mãos do cardeal Dom Orani João Tempesta, arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro. Um momento único e que gera esperança em nossos corações. Padre Diego Xavier Freire nasceu em Realengo, no Rio de Janeiro. Deu início à sua missão como catequista aos 16 anos, enfrentando a realidade da violência e do tráfico, buscando levar o amor de Deus aos jovens. Em 2008, ele conheceu a comunidade Aliança de Misericórdia através da missão Talitha Kum, e foi aí que se engajou nas atividades do movimento. Sua trajetória o levou além das fronteiras, participando de missões em diversos países. Hoje, diante do altar de Deus, seu compromisso e paixão pela evangelização continuam a iluminar corações. São muitas superações, realmente vai passando um filme na nossa cabeça, né? A gente vai vendo algumas limitações, mas contando com a graça de Deus para poder superar tudo isso. Também não são somente tristezas, né? Mas alegrias também, que Deus vai confirmando cada passo, né? Olhar para a minha história, assim como tenho certeza que dos meus outros irmãos, é olhar para uma história mesmo de misericórdia e sabendo que Deus ainda assim, né, não escolhe aqueles que são perfeitos, né, mas que Ele vai capacitando a cada passo. Né? Para mim, fica muito forte esse sentimento, esse sentido de que Deus, ainda com as minhas limitações, desejou esse dia, esse momento. E eu só tive que dar o sim para Ele. Para mim, o Diego é uma inspiração, assim, né? Um exemplo de missionário, assim, de uma pessoa que escutou o chamado de Deus, assim, né? Foi uma graça, acho que receber ele como diretor espiritual esse ano, assim, né? A gente me acompanhou durante todo esse ano. Foi bonito também acompanhar esse processo, assim, né? Quando ele chegou do Brasil, tudo voltando da Europa, e acompanhar esse processo até hoje se concretizar, né? Na ordenação. A beleza da vocação sacerdotal se revela como um chamado sublime, um convite para dedicar a vida ao serviço e à proximidade com Deus e seu rebanho. A entrega total, o desprendimento e a renúncia se tornam manifestações desse compromisso. Uma vez o pároco local, o padre da minha paróquia, me chamou para poder formar um grupo de jovens que não havia na paróquia. Né? E desse grupo de jovens, na época, eu tinha muita insegurança, incerteza se eu aceitava ou não, né? Começar esse trabalho do zero. Eu disse no primeiro momento para ele não, né? E fui para casa. Ele não aceitou minha resposta, ele disse, eu não vou aceitar sua resposta agora, vai para casa, reza um pouco, semana que vem você volta com a sua resposta definitiva. E eu fui, e ali, quando eu cheguei em casa, eu me lembro de ter lido, né, uma passagem da vida de São João Paulo II.
E São João Paulo II, ele, quando foi eleito Papa, ele não era um dos preferidos para poder ser eleito Papa, né? Mas ele disse que quando ele olhou pela janela, e ele iria dizer não, mas quando ele olha pela janela e vê o povo de Deus que esperava o seu pastor, ele logo pensou, não posso deixar essas ovelhas de Deus sem pastor. E aquilo foi para mim uma inspiração, né? E eu voltei na semana seguinte na paróquia, disse sim para poder começar um pequeno grupo de jovens, e aquele sim mudou toda a minha vida. Estar aqui nesse momento tão especial é uma inspiração também a seguir o chamado que Deus faz na minha vida, assim, né, de permanecer na comunidade, permanecer firme naquilo que Deus me chamou, assim, né, e acho que poder festejar com Ele, estar aqui neste momento é isso, assim, né, é contemplar tudo que Deus fez na vida dele e o que Deus pode fazer na minha também, assim. Padre Rafael Costa é natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Teve uma transformação espiritual significativa após um retiro em 2007, onde viveu um encontro pessoal com Jesus. Esse encontro levou a sentir um chamado profundo para se entregar completamente a Cristo. Eu ressenti o meu chamado há 16 anos atrás. Então foi ali que começou tudo, e no comecinho do meu chamado eu ainda não pensava exatamente em ser padre. Eu sentia que Jesus estava me chamando para entregar toda a minha vida para Ele, e eu ainda não sabia como eu ia fazer isso. E aos poucos eu fui me apaixonando por Jesus cada vez mais, né? Eu fui me encantando com a pessoa dele, com as palavras dele, com os gestos dele, e eu ficava pensando, eu quero fazer o que ele faz, eu quero imitar ele, né? Ele é maravilhoso, como que eu faço para imitar ele? Como que eu faço para as pessoas descobrir quem é ele? E nesse caminho, tentando me encontrar, um certo momento eu descobri que o padre, eu não lembro mais quem me disse isso, em qual circunstância eu descobri isso, mas que o padre, toda vez que ele age, que ele confessa, por exemplo, que ele consagra a Eucaristia, não é o homem que está ali, a pessoa, é o próprio Jesus, né? É o que se diz que o padre ele está na pessoa de Cristo. E quando eu descobri isso, acendeu uma luz na minha cabeça. Eu falei, pronto, é isso. Preciso ser padre para imitar as palavras dele, para fazer o que ele faz. Então foi por isso que eu decidi ser padre, né? Tem uma outra frase de São João Maria Vianney que ele diz exatamente isso. Quando vocês virem um padre, lembrem de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu entendi que me tornar padre, eu ia conseguir realizar aquilo que Jesus tinha colocado no meu coração. Então, é isso que eu espero, né? As pessoas quando me virem, que elas possam lembrar de Nosso Senhor Jesus Cristo. A experiência de ser ordenado diácono e posteriormente sacerdote representa um profundo e significativo caminho para aqueles que sentem o chamado ao altar de Deus. Foi o que Rafael testemunhou nesse período tão importante da sua vida. Ser ordenado diácono já é uma experiência muito forte, mas para mim pessoalmente, ser diácono na ordenação diaconal foi uma experiência muito mais sensitiva, assim. Chorei muito antes, fiquei muito mais ansioso, nervoso, eu transpareci muito mais. Foi uma experiência que tocou muitas minhas emoções, né? E agora ser ordenado padre é um pouco diferente, porque eu estava muito ansioso, mas nos dias antecedentes eu não transpareci tanto. Todo mundo falou, nossa, você está mais calmo, né? Você está mais tranquilo. Na ordenação diaconal você estava mais agitado, mais ansioso, mas eu sinto que a diferença é que na diaconal é a primeira vez que a gente coloca a clésima, é a primeira vez que as pessoas começam a pedir bênção, é a primeira vez que você muda externamente muita coisa. Mas depois de diácono para padre, externamente não muda muita coisa, porque já estou aqui, já dou a bênção, né? Mas muda dentro. Então acredito que para a ordenação sacerdotal foi uma experiência mais espiritual, mais dentro da alma, assim, né? Angélica e Ernesto são poloneses, amigos missionários do movimento Aliança de Misericórdia e estão casados há 5 anos. E o padre Rafael teve uma influência muito grande na vida deles. O Rafael foi convidado para o nosso casamento e por isso nós também queríamos estar aqui com ele, nesse momento importante da vida dele. O desejo de estar aqui era grande, por isso nós planejamos durante muito tempo. Foram muitas dificuldades relacionadas a isso. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, tão maravilhosa e graças à bondade de Deus, nós estamos aqui. E podemos dividir, compartilhar esse amor, estar aqui e participar dessa alegria do Rafael. É um dia muito especial para nós também. Quando Rafael foi para a Polônia, nós o conhecemos como missionário, como pessoa. Nós tivemos a oportunidade de observar como ele prega, como ele reza. A minha experiência com ele foi um pouco mais profunda,
porque eu tive a oportunidade de participar junto com ele em diferentes pregações, retiros, além da nossa cidade, fora da nossa cidade. Eu pude não só observá-lo, não só olhá-lo, mas também trocar experiências sobre a vida missionária, sobre o fato dele ser brasileiro e eu, um amigo leigo polonês. Peço a graça de Deus de ser fiel e de fazer bem, de atender bem as pessoas que vão procurar confissão e celebrar as missas para que as pessoas possam receber Jesus. Vivemos em um mundo onde expressar a fé católica está cada dia mais difícil, pois ser de Deus é considerado algo ultrapassado e careta. Mas o que está destruindo a terra é justamente a falta de Jesus em nosso meio. Por isso é tão importante uma celebração de ordenação sacerdotal, onde a Igreja, nós católicos, ganhamos novos pastores para nos ajudar a continuar firmes na fé e a buscar o céu. E se você ainda não fez o seu contato, você pode fazer agora mesmo através desse número de WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Diga o que você está achando desse programa e não se esqueça de deixar o seu pedido de oração para que possamos orar por você. O sacerdócio se revela como uma bonita expressão de entrega e serviço a Deus e à comunidade. É uma vocação marcada por etapas, sacramentos e um profundo compromisso com o Senhor. Padre Tiago Lafayette nasceu em São Paulo e é um filho que trilha esse caminho com dedicação. Teve um encontro com o movimento Aliança de Misericórdia em 2007 e mergulhou de coração na busca pelo crescimento espiritual. Eu comecei a sentir de fato esse chamado ao sacerdócio antes de entrar na comunidade, né? Eu tinha as minhas funções na paróquia, grupos de jovens, vicentinos, liturgia, grupo de oração, várias atividades, só que era pouco. Eu sentia algo a mais, eu sentia um chamado a mais. Então, de fato, Deus me convidou a avançar para as águas mais profundas. Foi numa experiência de uma missão que eu fiz em Belém do Pará, onde lá, evangelizando as ilhas, né, de Belém do Pará, lá Deus foi fomentando esse chamado dentro do meu coração. E chegou um ponto que eu não pude mais relutar e tive que responder entregando a minha vida. Por isso, entrei dentro da Aliança de Misericórdia já com esse desejo, né, pelo sacerdócio. E dentro da comunidade só foi sendo confirmado, de fato, essa vocação. E através da orientação espiritual, do caminho formativo, a igreja, né, que confirmou a minha vocação, o meu chamado. Por isso, aqui estou eu, né? Essa foi a resposta. E hoje se consolida a minha vocação pela graça de Deus. Em Manaus, Tiago abraçou sua missão com uma entrega muito especial. Sua presença na Fraternidade da Aliança de Misericórdia por lá é marcada por um comprometimento profundo com a comunidade, onde ele se torna uma fonte de apoio espiritual. A minha chegada em Manaus foi de fato orientada no sentido que eu tinha que chegar lá de pés descalços. Né? Lembro que quando estava para ir para Manaus, várias pessoas se aproximavam de mim e diziam sobre a situação da terra, a cultura, um lugar muito diferente dentro do próprio Brasil. Então, a orientação sempre era, vai com os pés descalços. Então eu lembro que quando eu fui destinado para Manaus em 2017, no aeroporto eu tirei os sapatos e fui de fato descalço para Manaus. Interessante que passando no aeroporto, todo mundo olhava no meu pé e esse aí com descalço, né? E cheguei lá descalço, porque o desejo do meu coração e através dessa atitude era suplicar ao Senhor esta graça, de chegar lá descalço, desprovido mesmo de concepções, costumes e situações que eu já tinha construído, né, dentro de um panorama para poder aprender novamente, a partir daquela terra, a partir daquela realidade, a partir daquele povo. Padre Douglas Soares é natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Desde os 13 anos, ele foi impactado pela ousadia dos missionários que saíam às ruas, despertando nele um desejo profundo de viver um propósito significativo. Em 2011, deixou sua cidade natal
para ingressar na comunidade de vida da Aliança de Misericórdia, enfrentando muitos desafios. Na missão do Rio de Janeiro, ele discerniu o chamado ao sacerdócio, trilhando desde então um caminho formativo. O Rio de Janeiro tem um peso muito grande na minha vocação. Desde quando eu cheguei na Aliança até o ano de 2018, eu sempre morei com algum sacerdote, que querendo ou não foi uma ajuda, foi ali uma orientação na formação, né? Me ajudou em muitos momentos, mas quando eu vim morar no Rio eu não vim com nenhum padre, né? Então eu já estava entendendo o que Deus estava me dizendo, precisa virar uma chave. Você não precisa só desejar ser padre, mas você precisa se enxergar como padre. Eu acho que são passos da vocação, né? Nós desejamos, nós pensamos, nós sentimos um chamado, mas nem sempre nós nos vemos como aquele chamado, né? Eu sentia que Jesus ia me conduzindo a isso, a já assumir o povo como padre, já assumir a missão como padre, né? E eu sinto que essa missão foi me construindo nisso, em muitos aspectos, de muitas formas, abraçado pela igreja, pela Arquidiocese do Rio, abraçado pela missão com os leigos aqui no Rio de Janeiro, pela fraternidade. Eu sinto que essa amizade foi me construindo enquanto sacerdote. Olha, para falar do Douglas, eu ficaria aqui 2 horas pontuando Deus da Concepção. Se fosse falar, seria Deus da Concepção da vida dele. Até porque no livro de Jeremias, né, diz que eu já te conhecia, Deus no ventre da sua mãe, então eu já te consagrei. E isso a gente vê nos dias de hoje, né, nesse momento que ele chegou de lá até no momento que ele chegou hoje, a gente vê digamos assim, essa vocação, esse chamado de Deus, porque tudo não foi por um acaso. Deus da Concepção, Deus já tinha escolhido ele como servo dele. O chamado que o Douglas tem, né, para o caminho sacerdotal influencia com certeza muito na minha vida, né? Eu tenho a graça de poder dividir a mesma casa de missão com o Douglas há quase 5 anos, aqui no centro do Rio de Janeiro, e ele vai poder agora, né, fazer ali a Santa Missa todos os dias para nós, e ele vai me dar o de melhor, que é Jesus. Então ele sempre vai me dando Jesus, me apontando o caminho que eu também, na minha missão, na minha vocação, tenho que seguir, que é Cristo. Ao acompanhar a jornada de cada um desses irmãos rumo à vocação sacerdotal, é difícil não se emocionar. São inúmeras as provações e dificuldades para responder ao chamado de Deus, mas o sim no altar é capaz de gerar um sim também na vida de tantas outras pessoas. A gente são de uma família humilde, né, que veio assim também um pouco lá atrás, lá no comecinho a gente era um pouco desestruturada com relação a alguma situação, né? E através dessa caminhada dele, não só dele, mas também da minha filha, que também hoje celibatária, foi chamada também, né, por Deus, ao caminho, à missão. E eu vejo assim que nós hoje se tornamos uma família. Eu, pessoalmente, se tornei melhor, né? Eu creio na presença de Deus, né? Eu creio que eu estou sendo melhor, e a família inteira edificou. Eu acho que ele edificou não só a ele, né, mas a família serviu assim de uma santidade, né? Eu acho que para cada um de nós, particularmente, né, eu acho que a gente melhorou muito em vida familiar. Quando nós fomos destinados para a missão aqui no Rio de Janeiro, foi uma grande surpresa. Nós não esperávamos, nós até brincávamos que isso nunca iria acontecer, mas Deus, na sua providência, quis. Então, foi uma graça muito grande, tem sido uma graça muito grande acompanhar o homem que Douglas se tornou em Deus, né? Quando eu saí de casa para responder o chamado de Deus na vida missionária, ele estava com quase 15 anos de idade, hoje o Douglas já tem 30, né? Então, muito tempo se passou, e testemunhar isso para mim é uma grande graça. Existem sim muitas dificuldades, né? Dificuldades da missão, dificuldades de poder muitas vezes lidar com as realidades que tem do Rio de Janeiro, mas sempre um ao outro a gente vai se amparando, assim como os demais irmãos também da fraternidade, mas tem sido mais graça do que grandes dificuldades, eu costumo dizer assim. No sacerdócio, a vida se torna um testemunho vivo do amor incondicional de Deus, uma chama que ilumina caminhos na escuridão. Ser sacerdote não é apenas um chamado, mas a coragem de se entregar completamente para ser presença do Senhor na vida de tantos outros. A vocação é o encontro de 2 vontades. Então, a vontade de Deus se encontrou com a minha e ela aconteceu. Então, voltar para Manaus, hoje como padre, é voltar com
uma profecia que se cumpre, com uma promessa que se realiza, com uma graça que se faz e se estabelece, não para ficar presa, contida, retida em mim mesmo, mas para que eu possa distribuir. Conseguir chegar onde queremos requer trabalho e disciplina, mas com certeza a sensação do dever cumprido e de que fizemos tudo para realizá-lo é satisfatória e reconfortante. Por isso devemos ouvir a voz de Deus e seguir o nosso chamado, mesmo quando as coisas não são fáceis, porque o sonho de Deus para a nossa vida é o que nos torna felizes. Não é inscrito em nosso canal? Faça isso agora mesmo, ative as notificações, compartilhe esse vídeo em seus grupos de WhatsApp e nos acompanhe em todo o trabalho, em toda a missão que realizamos. Obrigado pela sua participação e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.